Então vamos lá. Então a gente vai iniciar hoje a aula falando da aptidão cardiorrespiratória, né? E a importância dela. É a aptidão cardiorrespiratória, o aumento dessa capacidade, quais são as variáveis, né, que vai mudar esse comportamento fisiológico. Então, qual a importância, primeiramente, da gente discutir isso, da gente entender isso? A primeira ideia é que a aptidão cardiorrespiratória está ligada à saúde e até à vida. Né? Quando eu falo vida, é claro que não é só na questão de você estar respirando ou não, isso é lógico. É que a gente tem alguns estudos que eu vou mostrar para vocês, que mesmo o indivíduo, quando ele tem uma comorbidade grave, como câncer e outras doenças já instalada, quando ele aumenta a capacidade respiratória dele, ele aumenta a chance de se manter vivo. A mesma coisa que acontece com a força muscular. Então a gente tem hoje 3 pilares aí da saúde, né, que a gente pode utilizar como base para a saúde. Entre as 3, a gente tem, em primeiro lugar, força muscular, né, a força muscular, e aí também já dá para falar também da composição corporal. Força muscular e composição corporal está muito atrelada à saúde e o risco de mortalidade. A capacidade cardiorrespiratória vem em segundo plano. Não é que uma é mais importante do que a outra, não é bem isso. É que uma parece ter um efeito maior do que a outra. Vou dar um exemplo. Se você treinar força, se você fizer musculação, por exemplo, faz um treino de alta intensidade, logicamente, você vai aumentar a sua força, vai melhorar a sua composição corporal e já vai estar melhorando também a sua capacidade respiratória. Né? Isso não é necessário você estar especificamente fazendo um exercício que a gente denomina como cardio. Né? A própria musculação ela já vai gerar uma exigência da parte cardiorrespiratória e isso vai gerar melhorias. Então, por isso que a força ela vem em primeiro lugar nesse pilar das 3. Né? Força muscular, que entra a composição corporal também. Aí a gente fala depois de capacidade cardiorrespiratória. E em terceiro lugar tem a flexibilidade. Né? Então são os 3 pilares: força, capacidade cardiorrespiratória e flexibilidade. Na aula passada a gente discutiu bastante a questão da flexibilidade, porque alguns autores, alguns pesquisadores, eles vêm buscando e vêm tentando demonstrar que a flexibilidade ela não deveria estar no mesmo patamar que está a força e a capacidade cardiorrespiratória. Aí você pergunta por quê? Mas por que, mestre, que não deveria estar? Porque não tem associação de mortalidade por todas as causas com a flexibilidade. Em outras palavras, o indivíduo ser um pouco mais ou um pouco menos flexível, isso não o tira e nem o coloca em um grupo de risco para doenças cardiovasculares e metabólicas. Já a força muscular, quando está mais baixa ou quando está mais alto, influencia. Já a capacidade cardiorrespiratória, mais alta ou mais baixa, influencia também. Mas a flexibilidade não é um ponto que vai influenciar na mortalidade por todas as causas. Quando a gente fala por todas as causas, só relembrando que a gente fala de várias doenças, doenças metabólicas, doenças cardíacas, diversas doenças, né? Então, como não tem associação de flexibilidade e um alto nível de mortalidade, então eles citam que não deveria estar no mesmo patamar. Né? Não quer dizer que para a funcionalidade, que para o dia a dia, a flexibilidade não seja importante. Não é isso que o estudo diz. Ele diz só que não deveria estar no mesmo patamar, deveria estar um pouco abaixo no nível de importância para a saúde. E aí ele diz um pouco mais, ele diz diretamente que os exercícios de alongamento, perceba que a flexibilidade, o artigo ressalta como importante, só não é tão importante quanto a força e a capacidade cardiorrespiratória, mas é importante. E o que ele diz que não é importante, que muitas vezes pode até ser descartado, é o alongamento, o ato de alongar. Ah, professor, mas quando que seria descartado? Possivelmente
antes de exercícios que já vão trabalhar a flexibilidade. Por exemplo, eu tenho um cliente e antes da musculação eu faço alongamento com ele, certo? Para que esse alongamento? Não, esse alongamento eu faço para manter, para levar ele para níveis de flexibilidade considerados bons para a saúde. Então você não precisa fazer, porque só a musculação já vai gerar essa flexibilidade que ele precisa para ter esses níveis de saúde. Então a musculação já vai fazer isso. Se você colocar ele para treinar alguma modalidade de luta, o ato da modalidade em si já vai gerar um ganho de flexibilidade, dispensando assim a necessidade de o treinamento específico de flexibilidade. Então é isso que o artigo diz. E aí um outro ponto de vista é, professor, então eu sou um lutador, eu não preciso alongar? Calma lá, a gente está falando para níveis de saúde, padrão de saúde, não é níveis de performance. O lutador ele tem que ter um nível de flexibilidade muito superior ao que é exigido para a saúde, né? Ele tem que estar além, né? Então não dá para você achar que só fazendo, por exemplo, musculação você vai ter a mesma flexibilidade que um bailarino. Não tem como, né? Ali são 1 hora, 2 horas de alongamento por sessão. Então tem muito trabalho de flexibilidade. Perceba que existe uma diferença. Níveis de padrão de saúde e performance, alta performance, viu? Tranquilo até aqui? Deu para entender direitinho? Tranquilo. Certo. Então, a gente sabe o quê? Que quando a gente aumenta na capacidade respiratória 1 MED, a gente tem uma boa evolução dos parâmetros de saúde. Professor, o que seria um MED? MED significa equivalente metabólico da tarefa. É a mesma coisa que falar VO2 máximo. É outra forma de expressar o VO2 máximo. Então eu posso ler como VO2 máximo diretamente, ou posso ler como MET, né? Equivalente metabólico da tarefa. São as mesmas coisas, só é dito de uma forma diferente. O que vai mudar de forma técnica? Quando eu falo em VO2 máximo, esse VO2 máximo, quando eu faço o teste, ele vai se apresentar para mim da seguinte forma. Dependendo do teste, ele pode se apresentar em litros por minuto, mililitros por minuto ou em METs. Então eu tenho 3 formas de apresentação do VO2 máximo, de leitura. Ou ele se apresenta em litros por minuto, ou ele se apresenta em mililitros ou em MET. O que vai fazer essa alternação? Dependendo do teste. Alguns testes ele te dá a expressão do VO2 máximo em litros. Outros testes te dá em mililitro. E outros testes pode te dar em METs, né? Professor, o que é um MET? Um MET representa 3,5 ml quilograma por minuto. Falando de outra forma, o que isso quer dizer? Que o indivíduo que tem ali um MET de capacidade, ele tem a capacidade de utilizar 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma do peso corporal dele por minuto, ok? Então, cada MET é 3,5 mililitros. Quando você vai ler o VO2 máximo em mililitro, ele vai te dar diretamente mililitros. 6, 7, 5, 5,5, entendeu? Vai te dar em mililitros mesmo. É só para você entender essa forma de ler. Tranquilo? Ficou tranquilo? Ou ficou um pouco confuso? Quer que eu explique novamente? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Bacana. Então vamos lá. Então a gente sabe, já falei o significado de MET, equivalente metabólico da tarefa, e a gente sabe que quando você aumenta 1 MET no VO2 máximo, se eu aumentei 1 MET, eu aumentei quanto? Eu aumentei 3,5 kg por minuto na captação e utilização de oxigênio desse indivíduo. Então, não é muito, é pouco. Então, se eu aumentar 1 MET na capacidade do meu aluno, eu já consigo reduzir 13% o risco de mortalidade por todas as causas desse meu cliente.
Aí lembra, todas as causas, quando a gente fala, diversas doenças cardiovascular e metabólica. Eu consigo reduzir também em 15% o risco de mortalidade por doença cardiovascular. Lá no começo da aula, eu acho que a gente falou que o que mais mata no mundo inteiro hoje são as doenças cardiovasculares e metabólicas, né? A gente tem infarto agudo do miocárdio e acidente, eu acho que é acidente cerebral, acho que é isso mesmo. São os dois que mais matam. Então a gente tem aí doenças metabólicas, cardiorrespiratórias, como os principais focos de mortalidade. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, quando você melhora isso aqui no seu aluno, você está dando uma condição de saúde e de vida para ele muito melhor. Aqui, pessoal, já é um dado muito importante para você fazer a avaliação e dar de resultado para o seu aluno, né? Então, você avalia a capacidade dele atual, daqui a 8 semanas, por exemplo, você reavalia e dá o dado e mostra o artigo, ou mostra lá uma parte do artigo, como eu estou fazendo aqui para vocês, e explica a situação para ele. Ó, você estava nessa situação, você estava dentro de um grupo de risco ou de alto risco de doença cardiovascular e metabólica, e agora com o exercício você ainda não chegou no nível de massa muscular que você quer, por exemplo, mas a sua saúde cardiorrespiratória melhorou e você já está fora de um alto risco de doença cardiovascular, de morrer, né, por doença cardiovascular e metabólica, ou adquirir mesmo algumas doenças, como hipertensão, diabetes, entre outros. Certo. Quando a gente fala VO2, o que é o VO2? VO2 é a sigla utilizada para capacidade de consumo de oxigênio, né? O consumo de oxigênio é feito pelas mitocôndrias no processo de geração de ATP pela via oxidativa ou aeróbia, né, como a gente costuma falar. Quando a gente fala em VO2 máximo, a gente fala da capacidade máxima de captar, transportar e utilizar o oxigênio. Isso vai mudar de quê? Isso vai mudar de pessoa para pessoa, por assim dizer, e de nível de treinamento para nível de treinamento. Em outras palavras, quando eu trabalho com o meu aluno e melhoro o VO2 máximo dele, o que isso melhorou de fato no meu aluno? Eu trabalhei e melhorei o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e o sistema muscular. Então é isso aqui que eu tenho que entender até para me dar de dado para o meu cliente, né? Olha, seu VO2 máximo melhorou. Isso quer dizer o quê? Que o seu sistema respiratório teve melhorias, seu sistema cardiovascular teve melhorias e seu sistema muscular também. Então, o VO2 máximo ele é representado pela capacidade do conjunto desses três sistemas aí. Tranquilo, pessoal? Tá bem claro? Caso fique complicado, eu não entenda algum passo desses aqui, vocês me parem, falem, que eu tento explicar de outra forma. Certo? Então, a gente sabe que tem que melhorar o VO2 máximo, né? Vamos ter que melhorar esse VO2 máximo para melhorar a condição de saúde do aluno, ou mesmo para aumentar a performance dele num determinado esporte. Como é que eu faço isso? Já a gente vai ver, mas primeiro eu tenho que entender quais são as variáveis fisiológicas que modula essa capacidade do VO2 máximo. A gente tem aí a equação de Fick, que ela diz o seguinte, o Fick disse o seguinte, o VO2 máximo é igual ao débito cardíaco máximo vezes a diferença arterial venosa máxima. Então, simples. O que é fisiologicamente o VO2 máximo? É o débito cardíaco máximo vezes a diferença arterial venosa máxima. O que é o débito cardíaco máximo? Se você não lembra, o débito cardíaco máximo é a ejeção de sangue por minuto. Então, o seu coração daqui, cada vez que ele contrai, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Cada vez que ele contrai, ele ejeta sangue para o corpo, né? E durante um minuto, a gente tem a capacidade que ele tem em ejetar sangue por minuto. Isso é o que? Isso é o débito cardíaco máximo.
É a quantidade de sangue que ele consegue ejetar por minuto, né? Certo. Então, o que é a diferença arterial venosa máxima? É a extração de oxigênio desse sangue. Então, o seu corpo ele tem uma capacidade X de captar, de retirar o oxigênio que está circulando no sangue. E aí, quando você aumenta o VO2 máximo, essa capacidade, logicamente, ela aumenta, né? Então, eu já sei o seguinte, para me aumentar o VO2 máximo, eu tenho que aumentar o débito cardíaco máximo e aumentar a diferença arterial venosa máxima. O que é o débito cardíaco máximo? Ejeção de sangue por minuto. O que é a diferença arterial venosa máxima? Extração máxima de oxigênio. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Tranquilo. Vamos lá. Aí a gente vai ver aqui quais são as variáveis do débito cardíaco máximo. Viu? Quais são as variáveis? O que eu tenho que fazer para o débito cardíaco máximo alterar, para ele mudar? Primeiramente, eu teria que aumentar a frequência cardíaca máxima. Eu teria que fazer alguma coisa para a frequência cardíaca máxima do meu cliente ser alterada, ela aumentar. Já vou descartando logo ela, por isso que ela está em vermelhinho ali. A frequência cardíaca máxima, ela não aumenta, ela é o máximo, né? Isso a gente pode lembrar, acho que já vou mostrar um slide ali só para relembrar, mas a frequência cardíaca máxima, ela é a máxima e isso não vai mudar, né? O que é que altera? A frequência cardíaca em repouso pode alterar, dependendo do nível de treinamento, ela pode ficar mais baixa, mas a frequência cardíaca máxima, independente do indivíduo ser sedentário ou ser treinado, ela vai ser a mesma, ela é a máxima. O que muda é se ele consegue chegar na frequência cardíaca máxima, porque se ele é sedentário, ele não consegue. Ele não tem capacidade de resistir a um estímulo tão intenso a ponto de chegar no máximo. Antes disso, ele pede para parar, ou ele descansa, alguma coisa do tipo. A frequência cardíaca máxima ela não altera com o exercício. O que altera é a frequência cardíaca de repouso. Só aceitar aqui mais uma pessoa aqui.